Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e o conteúdo de hoje é medida de tempo, tá? Então, as medidas de tempo, elas estão presentes no nosso dia a dia e não conseguimos mais viver sem fazer o uso delas, tá? A gente usa elas aí constantemente, seja na hora que acordar, hora de almoçar, hora de fazer outra tarefa, é, seja para marcar a data do nosso aniversário ou a data de uma viagem e tudo mais. Então, tudo isso está presente à medida de tempo, tá? Então, como surgiu a medida de tempo? Ela surgiu, assim como as demais medidas, a partir da necessidade do ser humano em realizar algo. Por exemplo, antigamente eles sentiram a necessidade de marcar o período que era para plantar e o período que era para fazer a colheita, por exemplo. Aqui é só um exemplo. Então, a partir dessas necessidades foi que eles começaram, tá, a criar, a organizar o seu tempo, tá certo? Então, os primeiros modos de controlar e de medir o tempo foi a partir do sol, tá? Então, os primeiros relógios, eles utilizavam-se o sol, tá? Vou colocar aqui o exemplo do primeiro relógio, do sol. Então, como era que funcionava? Era a partir da sombra, tá? Que o sol ia fazendo, que eles demarcavam as horas. Então, se antigamente já se teve a necessidade de medir o tempo, imagina hoje em dia como a medida de tempo é extremamente importante para a nossa vida. Então, a partir aí dessa necessidade, surgiu aí os relógios analógicos, surgiu o calendário, tá? E a gente vai ver aí como utilizar cada um, tá? Então, aí vai ter várias medidas de tempo. A gente vai ter a hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, e a gente vai ver aí cada um, tá? Separadamente para vocês compreenderem melhor. Então, um dos instrumentos de medida de tempo é o relógio, tá? Então, a gente vai ter aí os relógios digitais, que eu vou colocar aqui a imagem, que é os relógios que tem aí no seu celular, computador, no som, muitas vezes, micro-ondas. Então, todos esses são relógios digitais. E eles vão trazer aí a hora, minuto e segundo. Eles são bem mais simples para a gente compreender as horas. Temos também os relógios de ponteiro, que eu trouxe aqui esse exemplo, tá? Que é o que a gente mais utiliza. E eles são um pouco mais difíceis para a gente compreender as horas. Mas eu vou explicar bem detalhadamente para vocês compreenderem. Então, as horas, na medida de tempo, a gente vai ter as horas, tá? Que é uma medida maior. E tem também as medidas menores, que são os minutos e os segundos. Claro também que tem tempos menores. Aí, por exemplo, usamos o cronômetro. E para que será que servem essas medidas tão pequenas? Por exemplo, em uma corrida, por questões de milésimos, uma pessoa pode ganhar ou perder. Então, aí vai entrar medidas menores e usando o cronômetro, tá? Mas aqui a gente vai se basear apenas no relógio, horas, minutos e segundos, tá certo? No relógio, sempre o ponteiro, se você observar, sempre o ponteiro que anda mais rápido é os segundos, tá? Os segundos são menores e por isso que eles passam mais rápidos. Depois vem os minutos, tá? Que passam um pouco mais devagar do que os segundos, mas também não é tão devagar assim. E por último, o ponteiro menor que você tem é o ponteiro das horas, que é aquele que demora mais a passar, que a gente pensa que não está andando, mas na verdade ele está, só que demora mais porque as horas demoram mais, tá? Então vamos lá. Uma hora, uma hora ela equivale a 60 minutos. Vou colocar aqui, ó. Já um minuto
equivale a 60 segundos. Então, aqui nesse caso, eu não tenho o ponteiro dos segundos, mas toda vez que o ponteiro dos segundos faz a roda completa no relógio, vai equivaler a 1 minuto, tá? Então, esse ponteiro aqui, ele vai andar uma vez. E toda vez que esse ponteiro dos minutos, ele fizer completar a roda ao redor do relógio, vai equivaler, tá, a 1 hora, porque 60 minutos é o mesmo que 1 hora, tá? Então, toda vez que ele fizer isso aqui, ó, fizer completo, então vai se passar 1 hora. Então, aqui, vamos lá. Esse ponteiro menor equivale às horas. Então, para compreender que hora é, a gente observa o ponteiro menor. Como aqui, por exemplo, o ponteiro menor está apontando para o 11. Então, quer dizer que é 11, tá? 11. E a gente olha o ponteiro dos minutos, que é o maior. Vamos ver para onde o ponteiro está apontando. Toda vez que o ponteiro dos minutos estiver apontando para o 12, isso quer dizer que é, por exemplo, 11 horas, 10 horas, 5 horas, tá? Não vai ter um minuto aí não, tá? Então, mas se esse ponteiro dos minutos, ele estiver, por exemplo, aqui no 1, então vamos lá, ó. O da hora, a gente olha qual é o que ele está apontando. Mas o dos minutos, a gente não vai dizer que é 11 e 1 minuto. Não. Por quê? Porque esses daqui é as horas. Lembra que os minutos são menores? Então, aqui, ó, entre cada hora vai se passar 5 minutos, tá? Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o ponteiro está apontando para o 1, quer dizer que é 11 horas e 5 minutos. E assim por diante. Se aqui é 5, com mais 5, 10. Com mais 5, 15, tá? Então, as horas, você vai observar esse número aqui de dentro, tá? E os minutos, você vai lembrar que a cada número aqui vai se passar 5 minutos. Então, se eu colocar aqui, ó. Vamos lá olhar que hora é essa. Olhamos o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas. Ele está apontando para o número 8. Então, quer dizer que é 8 horas. Agora, a gente vai olhar os minutos. Olha só. O ponteiro dos minutos está apontando para o 5, mas não é 8 horas e 5 minutos. Lembra que a gente tem que contar de 5 em 5, porque passa 5 minutos. Então, vamos lá. Ó. 5, com mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25. Então, quer dizer que aqui eu tenho 8 horas e 25 minutos. Dia equivale a 24 horas, tá? Então, vamos supor aqui, quando esse ponteiro da hora, ele faz essa volta e chega no 12, quer dizer que passou 12 horas. Se ele fizer novamente mais uma volta e chegar no 12, vai ter passado um dia. Por quê? 12 com mais 12 é igual a 24. No relógio a gente viu medidas menores, que foi horas, minutos e segundos. Para medir tempos maiores, usamos, por exemplo, o calendário, tá? Aqui no Brasil a gente utiliza o calendário gregoriano, que é aquele que é dividido em 12 meses. Então, de início, a gente precisa saber que tem 7 dias na semana, tá? O primeiro dia é o domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e, por último, temos sábado, que é o último dia da semana. Então, quando completa os 7 dias, no domingo já vai começar outra semana e assim por diante, tá?
Então, vamos lá. Uma semana tem 7 dias, tá? Um mês vai ter aí de 30 a 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que tem 28 dias, tá? Então, quando a gente completar aí 30 ou 31 dias, a gente completou um mês. E um ano, para a gente completar um ano, a gente precisa aí ter 12 meses. E quais são os meses? O primeiro mês é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o último mês é dezembro. Então, quando chega em dezembro e acaba todo o mês de dezembro, vai começar novamente em janeiro, que vai ser outro ano, tá? Então, quando chegar em janeiro, não vai ser mais 2020, mas 2021, tá? Porque vai ter passado aí 12 meses, vai ter passado um ano. Então, se vocês observarem em qualquer calendário, sempre vai ter os dias, que é representado por esses números, dia 1, 2, 3. Vai ter as semanas, tá? Que a semana vai ter 7 dias. E também vai ter os meses, que a gente vai ter 12 meses. O mês de setembro, por exemplo, que é o mês que a gente está, ele tem 30 dias. Então, vamos ver, se a gente está no dia 17, quantos dias será que falta para acabar esse mês? Só é fazer a conta, tá? A gente vai contar aqui, ó. Se a gente está no dia 17, então 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chegou no dia 30. Então, quer dizer que esse mês falta 13 dias para acabar. Então, quando passa esses 13 dias, que chegar no dia 30, vai acabar o mês de setembro e vai começar novamente do número 1, que vai ser o próximo mês. Depois de setembro, vai ser o mês de outubro, tá? E assim por diante. Então, vamos revisar aqui. Um dia, tá? Vai equivaler a 24 horas. Uma semana equivale a 7 dias. Um mês, ele vai ter aí 30, 31 dias ou 28, que é o mês de fevereiro, tá? Um bimestre, ele equivale a 2 meses, tá? Um trimestre a 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses, tá? Um semestre equivale a 6 meses, que é a metade do ano. Ele vai ter aí 12 meses ou 365 dias, tá certo? Uma década vai equivaler a 10 anos, um século a 100 anos, um milênio a 1000 anos e assim por diante. Então, observe que a gente vai ter as medidas menores, que a gente começou do relógio, que é os minutos e as horas, e vai ter as medidas maiores aí, que vai ser semanas, meses e ano. Então, essa foi nossa aula sobre medida de tempo e espero que vocês tenham compreendido.